Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é sexta, 3 de maio e este é o seu Diário Econômico. O pano de fundo macro favorável para a tomada de riscos que eu comentei ontem segue valendo e fazendo preço. Bom, na verdade, os ativos brasileiros tinham um catch-up para fazer com o rally que a gente viu lá na quarta-feira, por conta do cenário externo e também por conta daquele presente que a gente recebeu da Moody's, mas de qualquer forma o viés positivo também prevalece lá no exterior. Do fronte micro das empresas, que tem ajudado no humor dos mercados, a Apple foi mais uma das gigantes valorizando depois de publicar os seus resultados ali do primeiro trimestre. Um dos motivos da subida da ação foi o anúncio de uma recompra adicional de 110 bilhões de dólares em ações, mas eles também aumentaram os dividendos que eles vão distribuir. Mas uma leitura macro interessante dos números da empresa é que a maior queda absoluta nas vendas veio da China. Na verdade, a Ásia como um todo foi ruim em vendas. Mas, de qualquer forma, conversa com essas dúvidas que a gente tem sobre a força da economia chinesa, certo? Olhando agora no total, as vendas de iPhone no mundo todo, que representam mais ou menos metade do que a companhia vende, falando só de iPhone, caiu 10%. Então, acho que também é um ponto importante, mas, de qualquer forma, enfim, as ações valorizaram. Outro fato que ajuda a dar uma ancorada extra no dólar e os mercados a continuarem com esse viés positivo são os novos sinais de que o BC japonês continua ativo na moeda, vendendo o dólar. Lembrando que eles ainda não confirmaram oficialmente nenhuma ação no mercado ali de câmbio, mas segundo o texto que eu li, fazendo algumas contas ali em cima do balanço, dos números do próprio BC japonês, provavelmente eles venderam 35 bilhões de dólares na segunda-feira e outros 23 bi na quarta-feira. Aliás, hoje pode ser um dia bem interessante para testar essa postura do BOJ, do BC japonês, porque é feriado no Japão, então a liquidez vai ser escassa, e tem o grande dado da semana nos Estados Unidos com o payroll, que sempre pode alimentar a volatilidade e o dólar forte. Então, pouca liquidez, vol alta e dólar forte, acho que tem um ingrediente interessante para ver se o BC japonês continua atuando. Dos 10 analistas que mais acertam as projeções do payroll, 6 têm uma estimativa mais forte. Em compensação, várias proxies do mercado de trabalho americano sugerem um arrefecimento do emprego por lá, mas também, de qualquer forma, vai lembrar que em março o payroll já tinha criado ali mais de 300 mil vagas. Se não desacelerar nem disso, o mercado deveria, na verdade, realmente piorar legal dentro daquela narrativa de juros altos a perder de vista, mercado de trabalho aquecido, salários acrescidos, inflacionário, etc. Agora, um payroll abaixo dos 200 mil postos, a gente deveria ter uma outra pernada positiva como ontem. Acho que essas coisas estão bem simétricas. Falando de Brasil nesse contexto, o câmbio até tenta aqui, mas não consegue melhorar para além de 5,10. O que segue conversando com o Copom semana que vem, inclinado a cortar a Selic em apenas 25 pontos base na minha visão. Interessante que o petróleo já está até mais baixo do que na última publicação das estimativas do BC de inflação, então é o câmbio e o IPCA mais alto do Focus que devem pressionar as estimativas do BC para cima, estimativas de inflação, principalmente aquelas lá para 2025, e justificar quantitativamente essa redução no ritmo do ajuste monetário. Falando de inflação, então, o curto prazo segue favorável aqui no Brasil, mas a gente tem monitorado alguns riscos. Primeiro, a produção de milho sofreu um novo corte de previsões ali de produção com a deterioração que a gente está vendo nas condições da safrinha. Esse viés de reduzir a produção, aliás, continua, porque ainda tem algumas áreas ali importantes no Brasil que estão em fase de polinização, falando ali das principais regiões produtoras do país. E as projeções meteorológicas não indicam um retorno das chuvas nos próximos pelo menos 15 dias. E aí, nesse sentido, a perspectiva ainda também é de bandeira verde na conta de luz, mas a seca se concentra bem nas bacias hidrográficas do centro-oeste e do sudeste, que são responsáveis por 70% da geração de energia do Brasil. No final da estação chuvosa, tempos atrás, as precipitações tinham melhorado, tinha chovido bem, né? O que aumentou o nível dos reservatórios. Mas então, se a seca recente não só persistir, como também o operador nacional resolver ser ultraconservador, de qualquer forma a gente poderia ter algo de mudança na conta de luz, ou seja, uma conta de luz mais cara. Mas não deveria ser o caso, como eu disse, os reservatórios estão mais cheios. Por fim, no sentido contrário, a gente tem o Rio Grande do Sul sofrendo chuvas fortes e inundações. Bem triste. Com tempestades que, aliás, podem persistir mais tempo. Além de impactar cidades inteiras e famílias, obviamente, algumas culturas também sofrem, incluindo a própria safra de milho e principalmente soja. Em compensação, pelo menos o estado já colheu ali uns 90% do milho verão e uns 75% da soja, o que acaba mitigando as perdas no campo.
Para finalizar o dia, aqui no Brasil ainda tem a produção industrial de março, que está com uma cara bem boa, como eu comentei segunda. O consenso estima uma alta expressiva de 1,4% no mês, e mesmo assim a gente aqui tem um número mais forte de 1,9%. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.